Senhor diz: coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Amém? A pregação de hoje é baseada num livro. Não sei quantos conhecem o livro A Experiência à Mesa. Conhece? Eu já ouvi falar desse livro há alguns anos atrás. E eu percebia que passava um momento da minha vida, tinha uma insistência, por via ou outra aparecia de novo uma menção sobre esse livro em congresso. Até que um dia eu estava no meu grupo, que a Irlanda faz parte, um grupo de amigas, né? O piquenique, que surgiu com o piquenique com as crianças lá em Brasília. E uma irmã do grupo falou novamente desse livro. Eu falei, eu tenho que ler esse livro, não é possível. Eu estava precisando ler aquele livro. E eu consegui baixar em PDF. Vocês conseguem baixar em PDF? Eu li pelo celular, só não terminei de ler naquela madrugada, porque o cansaço não permitiu. Mas foi algo assim que foi transformador. E eu quero compartilhar com vocês, porque isso o Senhor colocou no meu coração, para junto com o meu trabalho, iniciar o projeto Mulher de Valor. Amém. Que traz aquilo que nós realmente precisamos, aquilo que nós temos, aquilo que é um poder nas nossas mãos. Né? Quando a irmã Irlanda estava conversando aqui conosco, no trabalho que muitas vezes ela fez no presídio, e muitas vezes mulheres ali sendo tão desvalorizadas até por outra mulher. Por isso que eu perguntei, mas é outra mulher que está falando mesmo para outra mulher? É uma coisa que é estranho, né? Mas o Senhor tem algo a falar conosco. Vocês conseguem ver essa mesa bonita? Conseguem ver direitinho? Trouxe lá de casa as coisas. Trouxe quase a casa, né? Vocês estão percebendo, até o micro-ondas. E eu falei, eu tenho que ter uma mesa, falando com a pastora Rosângela, e falei, a minha mesa eu trouxe, mas tem que ter uma mesa, faz parte da pregação. E tem a ver a experiência, a mesa que o Senhor quer nos trazer hoje, na presença dEle. Quando o Senhor fala, né, colocar sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim, isso foi uma ordenança dada a Moisés lá atrás, lá na construção do tabernáculo. E Deus instruiu com tantos detalhes tudo. E a mesa não foi algo que passou despercebido, não foi só colocar um quadrado, um redondo com pés em pé. Não tinham detalhes ali nas bordas, nas pontas. E por que era importante? A gente vê que de Gênesis a Apocalipse, o Senhor menciona essa questão da mesa. Eu vou ler alguns versículos, vocês não precisam abrir, que são vários. Êxodo 37 fala: e de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e bacias. Em 2 Reis 25 fala: você comerá sempre a minha mesa. Em Salmo 23 fala: prepara-nos uma mesa na presença dos meus adversários. Em Salmo 128 diz: sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Olha a oliveira, a palavra da irmã sobre os filhos, e olha Deus falando conosco sobre a mesa. Em Provérbios 9 diz: matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Isso em Mateus 26. Em Marcos 16 diz: finalmente apareceu Jesus aos 11. E sabe aonde? Quando eles estavam na mesa. Não foi nem quando eles estavam no templo, não foi quando eles estavam passeando, não foi quando eles estavam na praça fazendo a obra. Foi na mesa. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino. Está em Lucas 22. Aleluia, Jesus. E são muitos versículos de Gênesis e Apocalipse. É um livro para falar disso. Eu tenho alguns minutos para trazer essa palavra, essa mensagem para vocês. Mas eu creio que vai ser profunda no coração de todos nós. Aleluia, Jesus. Porque até a oração do Pai Nosso tem algo relacionado a isso. Então a gente vê que nada na Bíblia é à toa, né? Tudo é instrução, tudo é uma palavra de edificação, tudo é uma ordenança do Senhor para as nossas vidas, para que a gente possa caminhar em santidade. Os maiores impérios do mundo não foram derrotados por causa da força política
ou militar de outro povo. São dados históricos, eu não trouxe tantos detalhes, né, para não ficar uma coisa cansativa. Mas sim, eles foram muitas vezes derrotados por se tornarem vulneráveis ao deixarem de prestar atenção ao que acontecia dentro de casa. O lar não é uma mera estrutura física onde vive uma família. Deus planejou o lar para ser a parte central da nossa vida. E não é verdade? A gente pode viajar, a gente pode ficar num hotel, num lugar lindo. A gente pode receber o conforto, o acolhimento de muitas vezes irmãos, amigos, né? Mas aquele nosso cantinho, por mais simples que seja, é o nosso cantinho, é a nossa cama, aquele travesseiro velhinho, né? Mas é a nossa cama. Parece que já tem o jeito do nosso corpo. E a gente sente falta. Uma morada de qualquer tipo se transforma em lar quando as pessoas passam tempo juntas ali naquele lugar. Só que muitas vezes a gente vê algo diferente no mundo de hoje. A gente vê muitas vezes a nossa realidade, o nosso contexto, os nossos afazeres, muitas vezes nos tiram muito mais do lar, para fora do lar, do que para dentro. É curso, é atividade, é compromisso, é reunião, é escola, é trabalho, é resolver problema no banco, mercado, tudo que puder imaginar. E é sempre algo que nos tira do lar. E muitas vezes as pessoas falam, não, mas lá é onde o coração está. Mas na verdade o Senhor quer nos trazer nessa tarde que lá é onde o coração se forma. Aleluia. Glória a Deus. Porque, eu falo tudo arrepiada. Oh, glória. Porque quando o colega de trabalho, aquele vizinho difícil, e às vezes tem pessoas difíceis na nossa vida, que eu acho que é para ter oração, né? Às vezes passa por situação muito difícil. Mas quando a gente passa essa situação difícil dentro do lar, é ali que nós somos formados. Aleluia. Porque aquele vizinho um dia pode se mudar. Eu passei essa luta quando eu tive minha primeira filha, eu tive depressão pós-parto, tinha muita dificuldade de amamentar. E minha filha chorava, gritava de fome, a gente naquela inexperiência. Eu tinha uma vizinha abençoada, viúva, uma senhora, que batia na minha porta. Nossa, eu saí, a neném está chorando, voltei, a neném continua chorando. E eu já estava passando ali aquela dificuldade, aquela aflição, e a gente, como mãe de primeira viagem, naquele contexto que eu estava, eu falei, gente, ela vai me denunciar, vai achar que eu estou maltratando a neném. Mas vai dando uma aflição, né? Quando a neném largou o peito, porque eu tinha muito pouco leite, mas eu insistia, né? A vizinha se mudou. Olha que coisa. Eu falei, puxa, Senhor, mas que luta que eu passei ali uns meses, vocês não têm noção. E passando também a depressão pós-parto, então uma situação muito difícil que eu estava ali enfrentando. O marido muitas vezes viajava a trabalho e eu me via sozinha com aquela situação com o Senhor. Mas Deus deu força. Por isso que lá é onde o coração se forma. Dentro do lar, nosso coração pode ser magoado ou endurecido por aquilo que vivenciamos. Ou ele pode ficar fortalecido, seguro e sensível pelo que acontece ali. Os lares muitas vezes deixaram de ser o centro das atividades da família. Muitas vezes os lares hoje são apenas dormitórios, né? A gente chega no final do dia, tomar um banho e dormir. Mas parte das nossas refeições a gente fez na rua. Ou se em algum momento a gente conseguiu voltar em casa, a gente não fez junto com a família, porque cada um tem um horário, cada um tem um compromisso, cada um está num lugar. E muitas vezes aquilo que era um lar de comunhão, de experiências, e experiência à mesa, muitas vezes se tornou apenas um dormitório. Entre trabalho, escola, atividades de igreja, muitas famílias não ficam mais em casa. Fazer refeições à mesa com a família parece ter uma significância espiritual única. Cada vez que damos graças pelo alimento, incluímos outra presença à mesa. Quem que nós incluímos? Deus chega para jantar, para almoçar, tomar café da manhã. O pão da presença, lá dito para Moisés. Eu tenho uma pequenininha, tenho uma de 6 anos, tenho uma pequenininha de 2. E ela está naquela fase que a irmã falou, nem tudo a gente entende, algumas a gente entende, mas ela ora do jeitinho dela e a oração é cumprida.
ora pela batatinha, ora por tudo, não sei o que, Jesus. O Jesus a gente entende nitidamente. E depois da leitura desse livro, eu comecei a mudar os hábitos da minha casa, porque as meninas comiam na mesinha pequena. Muitas vezes meu marido, a gente com os horários diferentes, pegava o prato, sentava no sofá. E a gente, com mais de uma mesa na casa, ia ficando aquela mesa bonita, arrumadinha, com enfeite, com uma flor bonita, mas não era utilizada. A gente só trocava a toalha. E as coisas começaram a mudar. E vamos sentar à mesa, sujou a toalha, a gente lava, põe um jogo americano que passa um paninho, a gente, sem toalha, com toalha, não importa a mesa. Simples, de plástico, de madeira, maciça, não é essa a questão. É a experiência que aquilo traz. Amém. Quando separamos tempo para reunir a família em volta da mesa, a presença de Deus nos encontra ali. E Ele é capaz de operar dentro do coração humano aquilo que nós não somos capazes de fazer. Aleluia. Porque com toda a dificuldade que todas nós enfrentamos e lutas, e há dias que a gente tem que enfrentar o leão, o urso, de uma vez só. Tem dia que é só o leão, tem dia que é o leão, o urso, e vem mais um pouco, né? Vem mais de um. Mas quando a gente senta à mesa, aquilo traz dignidade, a gente consegue olhar olho no olho quem está à nossa frente. Glória a Jesus. Não faz diferença se sua mesa é arrumada para 2 ou para 12. A presença divina à mesa não depende do número de pessoas, da qualidade de comida, da apresentação dos pratos ou da arrumação da mesa. É pelo simples fato de sentar à mesa. Amém, Jesus. Vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, leiam, que é tremendo, porque ali traz uma palavra para a viúva, para a solteira, para a divorciada, para a pessoa que é casada, para a pessoa... É algo tremendo, porque até aquela que é viúva, solteira, divorciada, ela pode ter a companhia da presença de Deus à mesa. Ela pode não se sentir solitária. Ignoramos as pequenas coisas, mesmo quando pessoas mais entendidas apontam para os sinais de alerta. Muitas vezes aprendemos com os nossos avós, né? Vamos sentar à mesa, a comida está na mesa, e a gente vai perdendo esse hábito. Cada um faz seu prato, cada um come onde quer. Um no quarto. Eu cresci desse jeito, mas quando eu vim na casa da minha avó as coisas eram diferentes. Mas quando eu cresci lá em Brasília com a família toda longe, cada um tinha uma televisão no quarto. E a gente fazia o seu prato, cada um ia para o seu cantinho, ver o seu programa. E teve reflexos sérios assim na família. E eu falei, não, as coisas podem ser diferentes na família que Deus me deu para formar. Será que é algo tão simples quanto negligenciar as refeições familiares à mesa pode nos trazer arrependimento e decepção na vida? Se essa necessidade fundamental em nosso lar for deixada de lado, haverá um conserto que não precisaria ser feito a princípio. Muitas vezes a gente quer consertar coisas lá na frente, mas tem coisas que a gente podia fazer hoje que poderiam ser evitadas de consertar lá na frente. É o remediar, né? Então são coisas para a gente pensar. Quando você começa a compreender essa revelação, ela se transforma numa convicção. E mesmo em dias difíceis, corridos, tem dia que a gente consegue arrumar a mesa bem bonita, mas tem dia que coloca o jogo americano e vamos lá. Mas isso se torna uma convicção, porque é importante. E foi difícil no início meu esposo entender, não, mas eu sento ali, não. Todo mundo já tinha até comido, não, eu vou sentar com você, mas tem que sentar na mesa. Na mesa. Escolhe a mesa, da cozinha ou da sala, mas tem que sentar na mesa. E os hábitos foram se transformando, a gente ainda está no processo. À medida que você se apropria da verdade, do princípio da mesa, peça ao Senhor que a experiência ao redor dela, este ato muitas vezes aparentemente tão insignificante, tão simples, né? Ele possa unir, o compartilhar uma refeição à mesa. Que esse ato possa transformar a sua vida. Estou segurando para não voar. Amém? O Senhor traz, nesse simples ato, de muitas vezes se alimentar, de sentar à mesa, um princípio divino de cura, de nutrição e presença redentora.